Olá, queridos, amados irmãos de Nova Aliança, quero cumprimentá-los com a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando que todos estejam bem. Amados, nós estamos enfrentando, assim eu diria, águas turbulentas, em particular, a nossa igreja, a nossa congregação está vendo aí a desistência, de um dos nossos membros amados, querido, entre nós, Mas eu sinto assim em meu coração, baseado na palavra, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, E eu estou certo, como diz Jó, que o meu Salvador vive, né? Olha, tem uma história que diz de um grande navio, que navegava em mares calmos, tranquilos, numa viagem de rotina. E no meio de uma noite, durante essa viagem, quando todos dormiam, uma tempestade repentina se levantou, o vento soprou forte, atingiu aquele navio e quase virou o navio, Tudo foi lançado assim para o alto, os passageiros perceberam que estavam em perigo iminente, todos ficaram alarmados, muitos pularam de suas camas, e começaram a se apavorar, tiveram pânico momentâneo, E tinha uma menina de 8 anos, que era filha do capitão, que acordou assustada e perguntou o que está havendo, E quando lhe responderam que era uma tempestade, ela perguntou: meu pai está no convés, está no comando? E eles responderam sim. E quando ela recebeu essa resposta, ela se jogou de volta na cama e, apesar dos ventos fortes, das ondas quebrando, ela logo adormeceu profundamente, O que eu estou querendo mostrar, dizer, falar para os irmãos? Que a confiança que essa criança tinha no seu pai é exatamente a confiança que nós devemos ter no Senhor Jesus Cristo, no meio dessa tempestade que estamos sendo açoitados, Eu lembrei lá em Atos 27, também Paulo, diante de, uma, de um relato parecido, ele diz que estava ali naquele navio por causa de uma promessa que Deus havia feito anteriormente, lá em Atos 23. E durante essa viagem de Paulo, ele enfrentou uma terrível tempestade no mar, Essa tempestade testou não só a coragem daqueles homens, mas também a fé de todos eles que estavam a bordo. Olha, queridos, nessa pequena, eu diria, carta aberta que eu estou dando à Igreja Batista Nova Aliança, como pastor presidente, como pastor há 22 anos dessa igreja, Eu já enfrentei muitas tempestades, muitas lutas, muitas batalhas, muitas vitórias, Eu quero compartilhar com vocês que Deus pode nos ajudar a superar tempestades na vida, Não importa o quanto os céus estejam escuros, ou quanto o mar esteja agitado, Deus é controle. Ele não apenas controla os elementos, mas ele controla os ventos que cercam a nossa vida momentaneamente ou circunstancialmente, porque sem elas, ou melhor, sem dúvidas, elas ocorrem e vão ocorrer e vão trazer uma dimensão de engano e desespero muitas vezes, se o nosso coração não estiver firme. Muitas vezes os mares calmos nos enganam, eles nos fazem pensar que nunca mais vamos enfrentar, uma tempestade, mas a Bíblia diz claramente que as tempestades virão. João 16 nos alerta disso, No mundo teremos aflição.
E nós vemos ali naquela viagem de Paulo que quando a tempestade chegou, os ventos eram tão fortes que o navio foi lançado ao desespero, né, ao pânico, os marinheiros perderam o controle e muitos deles temeram até pela sua própria vida. Muitas vezes, queridos, na vida cristã, nós enfrentamos circunstâncias que parecem fora do nosso controle. E às vezes elas chegam sem aviso prévio, né? E ameaça tudo que temos. Eu fui surpreendido com essa decisão de um dos nossos pastores. Eu fiquei muito alarmado, fiquei muito triste, fiquei muito chateado, porque, como tenho certeza que, como todos, nós o amamos, queremos bem e o temos num nível, né, de respeito e admiração muito grande. Então, eu estou contando essa história porque, na tentativa, por exemplo, de salvar o navio, eles começaram a lançar cargas ao mar. E, para mim, em particular, isso representa um momento em que nós precisamos fazer um inventário espiritual de nossas vidas, né? E identificar o que devemos descartar, ou seja, tudo aquilo que não é essencial à nossa sobrevivência espiritual. Paulo diz lá em Romanos 8 que tudo, né, que acontece, né, acontece para o bem daquele que ama a Deus, né? Tudo é permitido para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Nessa viagem de Paulo, que representa a Igreja de Cristo, né, a missão, a igreja missionária aqui na Terra, toda a esperança de salvação foi perdida naquele momento. Os passageiros ficaram apavorados e até mesmo Lucas, né, que estava naquela viagem, se apavorou, né? Em nossas próprias vidas, há momentos em que parece que a luz jamais vai voltar, né? E creiam, podemos chegar ao ponto de até de querer desistir, de querer morrer, né? Mas saiba de uma coisa, Deus ainda é o controle, né? E nessas horas difíceis que nós podemos ver dois caminhos. Um caminho de busca sincera pelo Senhor, de permanência, de fidelidade, de perseverar, né? Ou um caminho de afastamento dele. A escolha é nossa, né? Nós vemos na Bíblia exemplos como o de Jó, que enfrentou uma tempestade física, emocional e espiritual, e quando Satanás veio contra ele, Jó respondeu com fé: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, precisamos colocar o nosso coração na certeza de que tudo é para o Senhor, tudo vem dele, tudo é para ele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito, né? Então, isso nós vemos outros exemplos na Bíblia, isso nós vemos lá em Jó 1, né? Mas nós também vemos exemplos como o de Pedro, que negou a Deus, mesmo em meio, né, a uma turbulência, uma convivência, melhor dizendo, com Jesus, negou a Cristo, né? E, mas ele teve esse encontro com a tempestade em sua alma, né? São momentos em que se repetem na vida de todo aquele que crê, né? Mas diante do medo, negando Jesus, depois ele chorou amargamente e Jesus o restaurou, está lá em Lucas 22. E a pergunta é: diante de lutas, provações, imprevistos, você vai se fortalecer, permanecer fiel, obediente, perseverante, ou vai partir, né? Você vai se aproximar de Cristo ou vai se afastar dele? É hora de decidir a quem você vai seguir. O homem, qualquer homem, amados, irá falar com você, e se você depositar sua fé nele, nesse homem, né, você vai ficar frustrado, né? A Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem, né? E nós precisamos crer em Deus e somente nele. Então, saiba de um princípio
e eu digo isso por experiência própria, tempos de tempestade são tempos de libertação também. São tempos de crescimento, são tempos de firmar e reafirmar a aliança com Deus, né? Enquanto o navio era jogado de um lado para o outro, os marinheiros lançaram âncoras, né? Lançaram coisas ao mar, mas mesmo assim o medo dominava e porém Paulo permanecia firme. Por quê? Porque ele estava ancorado em algo muito maior do que 4 âncoras no fundo do mar, né? Ele estava ancorado em Deus, nas promessas de Deus, na sua fé. Ali naquele momento de provação, diz o texto que Jesus apareceu a Paulo por meio de um anjo e disse: Não temas, Paulo, porque tens de comparecer perante César, e eis que te dou todos os que navegam contigo, né? Eu, em oração nessa noite, eu tenho estado em oração desde quarta-feira, por esse motivo, né? Deus tem falado, acalmado meu coração, e eu lembrei dessa passagem de Paulo. Paulo sabia que Deus estava com ele, e foi essa certeza que mudou tudo, e essa certeza que muda o meu coração e que me dá forças e que me dá ânimo, coragem, né, nessa altura da minha vida, em termos de idade, em termos de ministério. Deus continua me fortalecendo e eu queria passar isso a todos vocês, né? Deus é conosco, Deus é com a nossa igreja, aquele altar é do Senhor, né? E nós vamos passar por essa tempestade incólumes, creiam nisso, né? Deus tinha prometido, né? Deus tinha dado a Paulo que todos os que estavam com ele seriam salvos. E eu digo para vocês que se você permanecer firme, fiel, perseverante no lugar onde Deus te colocou, no altar onde Deus escolheu para você servi-lo, isso será, vamos dizer assim, repetido, né? Paulo, ele falou isso para aqueles que estavam lá. Ele disse: Não temais, porque vos digo que Deus me dará a todos vós, né? Ou seja, ele estava dando uma afirmação de ânimo, de coragem, é o que eu estou falando aqui. As promessas como estas são preciosas para nós hoje. As promessas de Deus se cumprem e se cumprirão, e é nelas que devemos ancorar nossa fé, nossa esperança. No Salmo 30, por exemplo, Deus diz de dias brilhantes, né? Lá no Salmo 34 diz de libertação, e em Apocalipse 21 de glória eterna, ou seja, as promessas são baseadas na palavra, e a palavra de Deus não passará. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Ela é pura, é inspirada e vai permanecer firme quando o mundo estiver em chama, né? Está no Salmo 119. Deus estava cumprindo seu propósito com Paulo e cumprirá conosco também, creia nisso, né? Ele está executando sua vontade em nossa vida, mesmo durante a tempestade. Jeremias 29 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, né? Então, às vezes, situações que possam ocorrer, circunstanciais, tanto na nossa vida pessoal, como na igreja, como coletivamente falando, né? Ao final da história, todos chegaram seguros à terra, firmes, e isso prova que Deus é capaz de nos livrar também completamente em qualquer situação, né? Ele não apenas nos ajuda a atravessar a tempestade, mas nos conduz com segurança além dela, né? Deus é capaz de resolver tudo, meu irmão. À medida em que a situação piorava, né, nós vemos ali que até alguns marinheiros fugiram, outros duvidaram, mas Paulo permaneceu firme e ele encorajou a todos a comerem, pois a palavra do Senhor havia sido dada, e isso é que eu estou fazendo aqui nesta manhã de 19 de junho de 2026. A Igreja Batista Nova Aliança, né, deve ser como a menininha, filha do capitão da história que contei,
Se Jesus está no barco, tudo vai muito bem, creia nisso. Às vezes, nós precisamos aceitar que estamos na tempestade. E isso não significa gostar da dor, mas submeter-se à mão soberana de Deus. Nós podemos nos curvar ou ser quebrantados, né? A escolha é nossa. Você não precisa gostar, mas precisa se submeter a Deus, né? E eu digo isso baseado em 1 Pedro 5, né? No fim a tempestade terminou ali na viagem de Paulo, significando que a igreja vai chegar um momento em que será arrebatada, será levada aos céus com Cristo, né? O navio até bateu em um recife, né? Mas todos foram salvos, né? A promessa de Deus se cumpriu. Então, meu irmão, minha irmã, você de nova aliança, a nossa tempestade também acabará. Creia nisso, né? Em algum lugar, em alguma praia, veremos a fúria das águas cessar, né? Enquanto isso, continue firme. Eu te peço, como o seu pastor, que você olhe para o alto, olhe para firme para o Senhor Jesus, submeta-se ao Senhor, sirva ao Senhor, continue crendo, continue perseverando. E Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 15 que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus não deixará nenhum de nós, nenhum de seus filhinhos naufragar, né? Ele já sabe o que nós enfrentamos, mas deseja que nós continuemos firmes e dependamos dele em toda situação, em cada instante, e não no homem, né? Não no homem. Vamos idolatrar o homem, né? Porque isso é pecado, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. O que cabe a nós é adorá-lo em espírito e verdade e ser firmes, ser sinceros de coração, né? Se a nossa consciência não nos acusa, tenhamos paz com ele. Nenhum vento, nenhuma onda, nenhum inimigo serão maiores ou são maiores do que o poder de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Então, estando nós em Cristo, nenhuma tempestade será maior do que a graça de Deus. Lembre-se, na sua presença é o lugar onde as ondas e as tempestades, os ventos são vencidos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus sobre ti resplandeça a sua luz, sobre ti brilhe a sua luz e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Um beijo no coração de todos.